Adriles, você falando do descrédito da imprensa, aí vem o presidente do Supremo dizer que ele não disse derrotamos o bolsonarismo. Então, quer dizer, tá todo mundo louco, oba, pelo amor de Deus. Porque ele disse, todos nós acompanhamos, ninguém tá louco aqui, ele disse derrotamos o bolsonarismo. Ele quis desdizer para The Economist, numa nota oficial do Supremo Tribunal Federal, já, né, questionada, inclusive alguns dos seus pares dentro da casa, ou seja, é esse o Brasil, de uma imprensa sem crédito, do presidente do Supremo sem crédito. Tá difícil, Adriles. É difícil, mas eu entendo. A megalomania de um Barroso é a mesma megalomania, completamente alienada da realidade, de um Lula, que fala as maiores basófias e a imprensa passa pano. O Barroso, da mesma forma, fala as maiores basófias, como essa, de negar o que ele disse, que foi gravado dizendo, de distorcer a própria realidade do que aconteceu, que aqueles golpistas que ele fala que ele estava respondendo quando ele disse que perdeu Mané, ou quando ele disse que nós derrotamos o bolsonarismo, aqueles supostos golpistas eram pessoas desesperadas por um golpe que foi dado pelo Supremo, que estava prendendo pessoas, censurando pessoas, inventando crimes que não existem para perseguir pessoas antes que houvesse aquele desespero legitimado, ainda que seja um delito, você invadir propriedade privada, aquele delito. Então, quando você tem o endosso de uma imprensa conivente com os abusos, conivente com os crimes, eu posso dizer até crimes, perpetrados pelo Supremo Tribunal Federal, que você julgar alguém, quer dizer, você condenar alguém, colocar alguém na cadeia, ser um julgamento justo, você criar tipificações criminais que não existem no Código Penal, você criar de ofício inquérito em que você se coloca como vítima, como acusador e como juiz, tudo isso é golpe antidemocrático, feito dentro das próprias instituições. E quando você chega ao ponto de ter a imprensa endossando tudo isso, o cara chega num ponto de alienação e de delírio megalomaníaco tão grande que simplesmente desdiz o que ele disse. Eu não disse o que eu disse. Parece aquele personagem inspirado no Maluf lá, de um programa de humor da Rede Globo de décadas atrás. Não sou eu, não fiz, não disse, não falei. Quando a imagem fala claramente. Nós derrotamos o bolsonarismo, o ministro se colocando como político, dizendo que ele, ministro Barroso, juntamente com o STF, derrotaram dentro de uma eleição um candidato legitimamente colocado, sendo que o outro era deslegitimamente colocado, que foi retirado da cadeia um ano antes por uma circunstância oportunista jurídica, que eles queriam derrotar o Bolsonaro. Nós derrotamos o bolsonarismo, quer dizer, nós, os 11 ministros do STF, e que somos exatamente também o Tribunal Superior Eleitoral, derrotamos o bolsonarismo. Isso é claro, isso é absolutamente nítido. Ele disse isso, mas ele está num delírio tão grande, narcisista, que ele fala, eu posso dizer isso. Que a Globo não vai ter coragem de dizer. A Folha de São Paulo, o Estadão, a Rede não sei o quê, Record, a Band, eles não vão ter coragem de dizer o que eu disse, porque eles me ajudaram a construir essa ditadura que a gente vive hoje. Percebe, Pittoni? Sim. Então, é uma megalomania ensandecida de um homem que está acostumado com a grande mídia fazendo o papel de serva. O que ele não contava, eu acho que o ponto fora da curva é você tem uma mídia internacional que, por óbvio, não é cooptada pelo judiciário brasileiro. Então você chega a The Economist e fala que o sujeito falou isso, o sujeito foi filmado falando isso, e eventualmente o sujeito desdiz o que disse, essa grande mídia vai fazer o que a grande mídia brasileira deveria ter a obrigação de fazer, quer dizer o óbvio. Você tem um ministro ensandecido pela própria vaidade que chega ao ponto de dizer o que ele disse ontem, para endossar uma democracia que ele acha que ele está defendendo, que não existe. Na verdade, o sujeito está defendendo uma ditadura. É exatamente a república da inversão. Tinha um desenho lá dos anos 80 chamado Mundo Bizarro, lá dos Super Amigos. Tudo que o Barroso disse, você pode colocar de cabeça para baixo que dá certo, que é o que está acontecendo hoje. É o que a grande mídia internacional e mundial está percebendo. Existe uma ditadura esquizofrênica no Brasil, como não há em nenhum lugar do mundo, em que os juízes se colocam como defensores da democracia. Espero que você esteja gostando desse vídeo. E para assistir ele completo, é simples. Acesse agora tvfloridausa.com e na aba ao vivo você confere a nossa programação 24 horas. Aproveite também para se inscrever no nosso novo canal de cortes no YouTube. Cortes TV Flórida. Você pode se inscrever, se tornar membro e ajudar o nosso canal a crescer mais e mais. Por enquanto é só e nos vemos no próximo vídeo.